Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior, que fala sobre a expansão, compressão do trabalho, envolvendo um determinado gás. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação do diagrama do trabalho de um gás. Então bora lá. Bem, vamos analisar o gráfico do trabalho que envolve um gás quando a pressão é constante e o gráfico do trabalho que envolve um gás quando a pressão varia, quando ela não é constante. Então, bora lá. Bem, diagrama do trabalho realizado sob uma pressão constante. O que é que você precisa saber aqui? O primeiro ponto importante aqui que você tem que saber, deixa eu só pegar aqui para ficar mais fácil, é aqui, ó, onde eu circular aqui. Perceba que aqui tem uma reta, né? Isso significa o que? Que é constante. O que é constante, professor? A pressão. Ou seja, a pressão aqui ela é constante. Então eu tenho um determinado valor aqui, qualquer, que eu não sei qual é, onde é constante. Beleza? Então isso daqui é importante você saber na interpretação do gráfico. Observa que tem um volume aqui, VI, e um volume VF. Ou seja, esse volume VI, que é o volume inicial, e o volume VF é o volume final. Tá bom? Beleza, então aqui está variando o que? O volume. Eu tenho meu ΔV, que é a variação do volume. A gente estudou e vimos que o que? O trabalho é descrito por W, que é igual a P vezes ΔV, tá bom? Isso daqui, estudamos isso daqui, tá bom? Que o trabalho é igual a P vezes ΔV. Isso foi o que a gente estudou no conceito passado. Então, ok. Como que eu acho, professor, o meu trabalho num determinado gráfico? Como que eu consigo enxergar esse meu trabalho num determinado gráfico? Eu quero que você perceba agora aqui, ó, aqui essa parte onde está pintada de outra cor, onde está dizendo o seguinte, que a área é igual a N igualdade P vezes ΔV. Como que se lê isso? O que é isso? Aqui está dizendo o seguinte, que a área é igual a numericamente a pressão vezes a variação do volume, numericamente. Significa que se eu calcular a área aqui, significa que eu tenho o meu trabalho. Então a área é igual ao meu trabalho. Só está querendo dizer isso, que o A de área é igual a o W de trabalho. Basicamente isso. Então, na interpretação gráfica, se eu quiser analisar o trabalho envolvendo um determinado gás, eu faço essa análise aqui, essa analogia, tá bom? Então, bora lá. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. Vamos dizer que a pressão aqui, ela vale 2, tá bom? Que a pressão aqui, ela vale 2. Como ela é constante, eu sei que ela vale 2. Beleza. Vamos dizer que o volume aqui, inicial, ele seja 3, tá bom? O volume inicial seja 3. Deixa eu fazer aqui um 3 mais bonito, né? Beleza. Volume inicial seja 3. Vamos dizer que o volume final ele corresponda a 6, tá? É 3 metros cúbicos e 6 metros cúbicos, tá bom? Aqui a pressão é dada em Pascal, que é a mesma coisa que Newton barra metro quadrado, e o volume metros cúbicos. Então, ok. Beleza, eu já tenho as informações necessárias. Se eu usar essa fórmula aqui, quanto que vai valer o meu trabalho? Vai ficar W é igual a
O valor de P, que é a pressão, é 2, que é constante, né? 2, beleza, eu tenho 2 vezes, tá, a variação do volume. Seria o volume final menos o volume inicial, seria 6 menos 3. 6 menos 3 vai dar 3, beleza. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, meu trabalho, no final das contas, ele é igual a 6. 6 o que, professor? 6 Joule, tá bom? Lembrando, eu só vou agitar esse 6 aqui. Então, 6 Joule. Essa ferramentinha aqui é um pouco ruim de se trabalhar, mas a gente consegue. Isso, 6 Joule, tá bom? Ok, então eu tenho uma resposta aqui do meu trabalho. Mas, veja que aqui é um retângulo, tá bom? Um retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo diz que seria a base vezes a altura. Então, a área de um retângulo seria a base, né? Seria a área igual a base, vou representar por B, vezes, vou fazer o vezes assim, a altura, que seria H. Ok? Tá. Então, eu tenho base vezes a altura. Vamos ver quanto vai ser o valor dessa área. Beleza. A base é quanto, pessoal? A base seria 6 menos 3, que vai dar justamente 3. A base seria 3. A distância aqui é 3. Ok, 3. Vezes a altura. Pessoal, veja que a altura seria quem? E vai do 0 até o 2, que é a pressão. Então, seria 2. Beleza. Veja que 3 vezes 2 vai dar justamente 6. Ou seja, vai dar 6 Joule. Então, isso significa o quê? Significa que justamente a área é numericamente igual ao trabalho. A área é numericamente igual ao trabalho, como foi dito aqui, ó. Como foi expresso aqui. A área é igual ao trabalho. Então, a importância de você conhecer um pouco sobre a figura geométrica, de saber calcular a área, tá bom, pessoal? Isso daqui é muito importante. Então, isso, mais uma coisa, essa fórmula aqui, ela só vale para pressão constante. Por isso, a importância de você saber calcular a área de uma determinada figura geométrica. Vamos para a próximo tópico, que a gente vai ver direitinho agora a diferença. Nesse próximo tópico já está dizendo o gráfico do trabalho que envolve um gás quando a pressão varia. Então, o gráfico do trabalho que envolve um gás quando a pressão varia. Então, bora ver isso daqui. Beleza, pessoal. Aqui está diagrama do trabalho, né, realizado sobre uma variação de pressão. Veja que aqui eu tenho um trapézio. Então, ok. Então, perceba que aqui a minha pressão, ela varia. Então, se a minha pressão está variando, eu não consigo usar aquela fórmula lá que eu falei para vocês. Não consigo usar W igual a P vezes... Deixa eu fazer isso aqui direitinho. Um momento. P vezes a variação do volume. Deu um branco aqui que é a Maria. Parece que estou ficando já caduco, ficando velho. Então, continuando aqui. Beleza. Essa daqui não é possível. Não é possível porque aqui tem variação. Aí você poderia dizer assim para mim: professor, mas eu não posso calcular a diferença deles e colocar aqui. Não dá certo. Tá bom? Então, como que eu vou calcular? Eu vou ter que usar os conhecimentos sobre figura geométrica, como calcular o trabalho. Porque, na verdade, o trabalho é isso daqui tudinho que está aqui sendo realizado. Como que eu calculo a figura, a área de uma figura de um trapézio? Seria basicamente da seguinte maneira. Eu vou botar um parênteses aqui. Seria base maior mais base menor, fecho parênteses,
vezes a altura. Deixa eu só ver se eu não estou atrapalhando aqui na figurazinha, na imagem. Tô não, tô. Isso. Dividido por 2. Então, significa isso daqui. Deixa eu só arrumar isso daqui que tá feio demais. Beleza. Então, pronto. Eu posso usar essa expressão aqui. Mas digamos que você não conhece, não lembra da área de um trapézio. De que outra maneira eu posso calcular esse meu trabalho? Eu posso calcular de duas maneiras aqui. Como assim? Eu posso passar uma reta aqui, e veja que esse daqui vai ficar um triângulo retângulo e esse daqui vai ficar um retângulo. Aí fica fácil de você calcular. Um triângulo retângulo, como que eu calculo a área de um triângulo retângulo? A área de um triângulo retângulo ela é calculada da seguinte maneira: a área do triângulo retângulo é igual, beleza, a base vezes a altura dividido por 2. Essa área do triângulo, eu poderia calcular esse daqui, aí eu teria que dividir o meu trabalho, né? Aqui eu teria que dizer que aqui eu tenho um trabalho que eu chamo de 1, e aqui eu teria que dizer um trabalho que eu chamo de 2. Aí esse trabalho aqui do retângulo a gente já sabe, seria a base vezes a altura. Então do retângulo seria igual a base vezes altura. Pronto. Então aqui, base vezes altura. Esse B tá horrível. Uma hora eu me acostumo com essa ferramenta aqui, pessoal, que é a ferramenta do próprio editor aqui. Como eu não tenho uma mesa ainda digitalizadora, então fica difícil. A letra já não é bonita, ainda não tenho domínio disso, mas tudo bem. Aqui dá para você entender que aqui é a base vezes a altura. Isso daqui é importante. Então, pessoal, veja que essa fórmula eu não uso ela quando varia, só uso essas fórmulas aqui, tá bom? Então vamos tentar responder esse exercíciozinho bem aqui da seguinte maneira: eu vou dar valores, tá bom? Vou dar valores para vocês entenderem. Então eu vou dizer que aqui vale 2, tá bom? Vou dizer que aqui vale 2. Eu vou dizer que aqui vale 1, tá? Esses valores são eu mesmo que estou determinando. Aqui é 2 Pascal e aqui é 1 Pascal. Beleza, isso daqui é importante vocês compreenderem, para saber. Então eu já sei que aqui é 2, aqui é 1. Vamos dizer que o meu volume aqui seja 2, tá bom? Aqui seja 2 e aqui seja 4. Então meu volume final ele vai ser 4. Deixa eu fazer direitinho aqui. Pronto. Beleza. Agora eu vou só responder. Eu vou só tirar aqui, excluir isso daqui para ficar mais fácil de fazer o cálculo. Só um momento. Aqui, isso. Um momento. Que aqui ainda a luta é assim, depois melhora. Pronto, vou pegar esse daqui. Eu vou fazer da seguinte maneira: eu posso calcular usando essa fórmula, ou eu posso calcular usando essa e essa fórmula aqui, tá bom? Eu posso calcular qualquer uma dessas. Então eu vou tentar, na verdade fazer o cálculo usando essa fórmula do trapézio, para ficar mais fácil, que já está aqui que a gente faz um cálculo só, tudo de uma vez. Então eu vou dizer que a minha área, que é a mesma coisa que eu trabalho, lembrando que a área é igual ao trabalho. Então tá, a base maior. Quem seria a minha base maior? A gente tem que tomar cuidado com essa questão da figura, a forma que a figura tá. Essa daqui seria minha base maior. Então minha base maior seria 2. Ok, 2. Mais a minha base menor. Quem seria minha base menor? A minha base menor seria 1. Porque 1, perfeito. Então eu já tenho aqui que é a soma de 2 mais 1. Vezes,
tá? Vezes a altura. Quem seria, no caso, nessa condição, a minha altura? Alguém poderia me dizer? Então, no caso, a nossa altura seria essa diferença aqui, seria 2. Ok. Dividido por 2. Pronto. 2 mais 1 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá igual a 3. Significa que eu tenho 3. A minha área seria 3 metros quadrados. Tá bom? 3 metros quadrados. Então, se a minha área ela é igual ao meu trabalho, se a minha área é igual ao meu trabalho, então o meu trabalho ele vale igual a 3. Só que vai ser 3 o que? 3 joules. Isso daqui é importante a gente se atentar, tá bom? É importante a gente se atentar que vale 3 joules. Ok? Beleza. Agora, vamos comprovar se realmente eu peguei as informações certas aqui do trapézio. De que maneira eu posso fazer essa comprovação? Você guarda esse valor. Você guarda que o valor aqui utilizando o cálculo da área do trapézio deu 3 joules aqui. Agora eu vou fazer dividindo aqui esses dois, calculando por etapas. Só para a gente poder ver se vai dar certo mesmo ou se não vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Dá só um trabalhozinho para poder apagar, mas vai dar certo. Então, bora lá. Ok, isso. Tá. Beleza. Um triângulo retângulo, a gente sabe que a base vezes a altura é dividido por 2, né? Base vezes a altura é dividido por 2. Eu já vou deixar esse 2 aqui para poder aproveitar. Então, vamos lá. A base vezes a altura dividido por 2. A base seria quanto aqui? A base seria 2. Então, eu tenho 2, que seria isso daqui, ó. 4 menos 2 vai dar 2. Então, isso daqui é a base. A base. Beleza. Seria 2, a base, vezes a altura. A altura seria quanto? A altura seria essa diferença aqui, ó. Daria 1. Tá bom? Então, a altura daria 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Então, significa que o meu trabalho, esse meu trabalho aqui, é igual a 1, essa parte, tá bom? Então, agora eu vou calcular essa segunda parte. Essa segunda parte, a fórmula diz o que? Um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é a base vezes a altura. Eu tenho aqui já a expressão matemática. Então, eu só vou fazer o cálculo aqui. De que maneira? Então, eu posso colocar aqui a igualdade, pá, pá, e vou colocar aqui B. B seria o quê? A base vezes a altura, tá bom? Então, a base seria quanto? A diferença, 4 menos 2 vai dar 2. Beleza, dá 2 aqui. Vezes, né? Vezes. Deixa eu só apagar esse daqui. Isso, vezes quanto? Vezes a altura. A altura seria o que? 1. Então tá. 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. Pronto, eu achei a resposta. Se 2 vezes 1 dá 2, eu já tenho as informações necessárias. Como assim? É só eu somar esse com esse. Se a resposta desse daqui deu 2, então 1 mais 2 dá quanto? Dá 3. Então eu achei a mesma resposta que está aqui, que é 3. Então significa que meu trabalho ele vai ser igual a 3. Então ambas as formas vai dar o mesmo resultado. Tá bom, pessoal? Ambas as formas. Então, para a gente poder aqui finalizar o conteúdo, tem 2 exercícios de fixação. Para quem é meu aluno, eles vão ter que responder. Só que eu vou só detalhar algumas coisas importantes aqui para eles e para vocês também que têm interesse em responder. Aqui eu vou só selecionar aqui o texto para ficar mais fácil a leitura. Ó, diz o seguinte: o gráfico abaixo ilustra uma transformação de 50 moles de gás ideal
tá bom? Esse aqui é um gás ideal. Isso é importante porque contribui na hora do uso da equação. Monoatômico. Recebem do meio exterior uma quantidade de calor de 900 mil joule. 900 mil joule. Sabendo que o dado, que é o dado da constante R, quando a gente usa aquela equação justamente para os gases ideais, os gases perfeitos, que é chamado, que é PV igual a nRT, que a gente usa, a gente precisa desse valor aqui. Aí aqui está dizendo o seguinte, eu vou só desaparecer, que eu acho que atrapalhou bem aqui na hora da leitura. Deixa eu confirmar. Atrapalhou. Deixa eu sumir bem aqui. Pronto. Deixa eu... Então, pessoal, só refazendo a leitura, desculpa aí que eu esqueci que tinha que sumir, desaparecer, porque a imagem estava aparecendo bem aqui. Então estava atrapalhando a hora da leitura. Então o gráfico abaixo ilustra uma transformação de 50 moles de gás ideal monoatômico, recebe do meio exterior uma quantidade de calor de 900 mil joules. E aqui é o dado da constante R. Então vamos lá, ele quer, determine, letra A, o trabalho realizado pelo gás, está aqui, letra A, o trabalho realizado pelo gás, letra B, a variação da energia interna do gás, ok, e letra C, a temperatura do gás no estado A. Então, ele está querendo três coisas aqui. De que maneira que vocês vão calcular? Eu não consigo, como não é constante, olhando aqui para a imagem, eu percebo que tem variação da pressão. Aqui está 4 vezes 10 e aqui está 8 vezes 10 ao quadrado. Então, não é constante. Se não é constante, eu tenho que usar aquele cálculo que eu mostrei anteriormente. Veja que aqui é um trapézio. Tá bom? Se aqui é um trapézio, você vai ter que fazer aquela regrinha de calcular a área. Aí você pode calcular também dividindo ela, calculando o retângulo e calculando o triângulo. Calculando o triângulo aqui, quer dizer o retângulo aqui. Pronto, você vai ter que fazer esse cálculo. Combinado? Aí vocês fazem esse cálculo. Aqui vocês usam base vezes altura dividido por 2. E base vezes altura. Pronto, calcula separado. Você pode chamar esse daqui de W1, tá bom? W1. E esse daqui de W2. Então, tem isso daqui. Você pode fazer essa análise aqui, tá bom? W1 e W2 calcular separado. Ou você pode calcular tudo de uma vez usando a forma do trapézio, que seria base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Também vai dar o mesmo resultado. Pronto. Fazendo esse cálculo, você acha o valor do trabalho. Aí aqui diz o seguinte, a variação, aqui diz que a variação da energia interna do gás. Quanto que é o valor da energia interna do gás? Como que eu posso fazer esse cálculo, professor? Você vai usar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica a gente calcula aqui. Pode calcular da seguinte maneira, que o Q é igual à quantidade da variação da energia interna mais o trabalho. Como você vai encontrar o trabalho, você vai substituir aqui. E o valor de Q foi dado aqui. Então pronto, você substitui e isola o ΔU e você acha a resposta. E aqui ele diz o seguinte, a temperatura do gás no estado A. Agora a temperatura do gás no estado A, de que maneira eu posso calcular? Aí você vai usar a equação do gás perfeito, que vai ser essa daqui, pessoal. Vai ser P vezes, tá? P vezes V é igual a N, cadê? Espera, N, R e T, tá bom? Aí você isola, o objetivo é achar a pressão, você isola, a pressão não, perdão, a temperatura nesse ponto. Então a pressão no ponto A é quanto? É 4 vezes 10, 4 vezes 10 vai dar 40, você coloca 40 aqui. O volume que está associado aqui é de quanto?
volume de 3, coloca aqui. O N, número de moles, 50, coloca aqui. O R, que é a constante, tá aqui. E aí você acha o T, não tem erro, tá bom? Você só faz isso. Continuando, né? Deixei branco aqui. Aí continuando, tem uma outra questão também para vocês poderem responder. Só que essa é mais fácil. Essa só está pedindo o trabalho. Então você já sabe, trapézio de novo para fixar a ideia. E aqui pergunta: ocorre uma expansão ou compressão do gás? Como que você pode ser expansão ou compressão? Quando você achar o valor do trabalho, você vai saber. Se o trabalho for negativo, com toda certeza vai ocorrer o quê? Uma compressão ou expansão. Tá na minha aula 1 que eu detalhei, é importante. Mas, professor, talvez eu não lembro não, mas de que maneira que eu consigo analisar? Olhando para cá, para essa setinha aqui, como tá mostrando aqui, ó, que tá partindo daqui para cá. Então, tá tendo um aumento de pressão. Quando se o aumento de pressão, tá tendo também aumento de pressão, mas não é esse o porém não. Tá tendo um aumento de que também? Um aumento de volume. Tá saindo daqui para cá. Se tem um aumento de volume, a gente diz que é o que? É uma expansão, né? Porque quando há uma diminuição de volume, seria o que? Uma compressão. Então, pessoal, foi isso, tá? Aí agora eu quero que vocês, né, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? De curtir, dar um joinha, de se tiver alguma dúvida, escrever no comentário aí embaixo, de compartilhar o vídeo e eu vou tentar estar sempre trazendo novos conceitos, tentando melhorar para poder contribuir com o ensinamento de vocês. Um abraço e fique com Deus, viu? Tudo de bom.